Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, chegando um pouco depois nessa tarde de terça-feira, porque teve jogo do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais um jogão da garotada, vencendo por 2-1 de virada do SKA Brasil, um jogaço, vai jogando muita bola, gol aí do Figueiredo e do Marlon Gomes, inclusive o Figueiredo que vem sendo um dos destaques dessa garotada do Sub-20 durante esse início de competição, 3 jogos, Vasco classificado e enfrenta o Audax na próxima fase da Copinha. É claro, a gente vai falar rapidamente sobre essa partida no vídeo de hoje, mas principalmente falar sobre assuntos se tratando de contratações e a venda do Vasco. Com relação a reforços, trazer novidades sobre Matheus Barbosa, volante que está muito perto de ser anunciado pelo Vasco, Bruno Nazário, que já treinou hoje no CT Moacir Barbosa, e outras informações de zagueiros que podem estar chegando no elenco. E além disso, é claro, a venda do Vasco, a transformação em um clube empresa. Hoje, membro da diretoria, teve aí uma matéria soltada pelo jornal o Globo que confirmou que já há interessados na compra do Vasco. A gente vai trazer novidades sobre esse assunto e muitos outros. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, não perca tempo e já se inscreva aqui embaixo, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like. Vamos tentar chegar na meta dos 2.000 likes. A gente está soltando esse vídeo um pouco mais tarde, então vai ser difícil do YouTube soltar para outras pessoas. Então, deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você achou dessa garotada, dos reforços, da venda do Vasco, deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo falando sobre contratações. Hoje o Vasco teve inclusive a apresentação dos reforços que fez para essa temporada de 2022. Hoje foram anunciados aí o goleiro Thiago Rodrigues, que inclusive foi confirmado vestirá o uniforme de número 1, e o lateral esquerdo Edmar, que veio do Bragantino e usará a 6 durante a temporada de 2022. Amanhã foi confirmado, teremos a apresentação do atacante Raniel e também do zagueiro Anderson Conceição. Nos próximos dias ainda poderemos ter o Isaac sendo apresentado, o Vitinho sendo apresentado, todos esses em entrevista coletiva para a imprensa. Vamos estar aqui trazendo todas as informações. E com relação à chegada de novos atletas, irão chegar. Inclusive hoje, está passando esse vídeo para vocês, o Bruno Nazário foi visto treinando no CT Moacir Barbosa. Ele foi visto dando uma volta aí com o preparador físico do Vasco da Gama, Daniel Félix, e em breve deve ser inclusive anunciado oficialmente pelo Vasco. Hoje, ou mais tardar amanhã, esse anúncio oficial já deve estar sendo feito. Já foi ao CT, é claro, foi visto no CT, então foi ao CT e realizou aí, além de treinamentos, algumas avaliações físicas e clínicas. Ele deve assinar com o Vasco, aliás, vai assinar com o Vasco até o final de 2022. Porém, ele era um jogador do Hoffenheim, clube da Alemanha, é um jogador desse clube desde 2013, foi emprestado para o América Mineiro, para o Cruzeiro, para o Botafogo, sempre permanecendo com vínculo contratual com o clube alemão. Porém, a informação que a gente teve hoje é que ele rescindiu com o Hoffenheim, vai assinar com o Vasco um contrato até o final dessa temporada e pode renovar esse contrato por mais 4 anos. Então a gente vai estar ligado, vai tentar trazer mais informações do que precisa ser feito para que esse contrato venha a ser renovado, mas tem chance aí do Bruno Nazário permanecer no Vasco até o ano de 2027. A gente vai estar ligado, trazendo informações, mas é mais um reforço praticamente confirmado, só falta de fato o anúncio oficial. E além dele, outro que está por detalhes é o volante Matheus Barbosa. As informações que a gente teve hoje do atleta, aliás, é que ele já teria inclusive comunicado o Atlético Goianiense e o seu empresário também já estaria, claro, ele que esteve à frente das negociações por dentro, já deu ok, já tá tudo certo e vai fechar com o Vasco da Gama. Boa relação aí do Atlético Goianiense com o Vasco da Gama acabou pesando nas negociações. O atleta treinou hoje pelo clube goiano, mas já está ciente que vai ser liberado para fechar com o gigante da colina. Lembrando, ele é um atleta do Avaí e estava emprestado ao Atlético Goianiense. A programação normal é que ele usasse, é que ele ficasse, aliás, né, estivesse aí permanecendo no Atlético até o final de 2022, como estava no contrato por empréstimo, mas acabou rescindindo o empréstimo com o Atlético e fechará com o Vasco até o final desse ano. Porém, além disso, pode haver algo a mais. Ele é um jogador do Avaí, porém ele teve um problema muito grave com o Avaí, eu trouxe isso pelo vídeo pela parte da manhã, teve aí certo gesto feito por ele aos torcedores do Avaí durante uma partida do Campeonato Brasileiro lá de 2019, quando o Avaí caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele acenou com um gesto aí
obsceno, deu problema, a torcida do Avaí não quer ver o Matheus Barbosa nem pintado de ouro lá na ressacada, então isso pode acabar favorecendo para que o atleta não venha nem por empréstimo para o Vasco, mas venha em definitivo. Seja um atleta do Vasco da Gama, rescinda com o clube de Santa Catarina e fique em definitivo. As informações que a gente tem é que ele pode assinar um contrato de até 2 anos com o Gigante da Colina e agora o que falta para ele ser oficializado e fechar com o Vasco da Gama são as bases salariais. Acertando as bases salariais, que em breve devem ser acertadas, fecha com o Vasco, que é aguardado no CT Moacir Barbosa. Então, com isso, o Vasco fechando em menos de 3 dias com o volante, Matheus Barbosa, meio campo para o Nazário e o lateral direito, o Everton. Ainda faltam mais jogadores e agora o foco deve ser o setor ofensivo e mais um zagueiro para essa temporada de 2022. Matheus Barbosa, um jogador de apenas 27 anos, que tem 38 jogos na temporada de 2021, marcando 8 gols, dando uma assistência e uma média aí de recuperação de 6 bolas por partida. Teve passagens aí para Atlético Goianiense e Cruzeiro no ano de 2021. Jogador de muita qualidade que chega inclusive com status para ser titular do Gigante da Colina nessa próxima temporada. A gente ainda deve ter mais novidades nos próximos dias de um outro atleta também do Atlético Goianiense, o zagueiro Lucas Oliveira, de apenas 25 anos, cria aqui das categorias de base do Tigres do Brasil, aqui né, um clube do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, fez 31 jogos com a camisa do Dragão nessa última temporada. De fato, é um interesse por parte do Vasco tê-lo para esse ano de 2022 e o Atlético Goianiense não conta com ele para o ano que vem, mas não quer liberar em definitivo. O Atlético Goianiense quer primeiro renovar o seu contrato até 2023 e emprestá-lo ao Gigante da Colina. Detalhes também para que isso aconteça e o jogador chegue para fechar com o Vasco no ano que vem, com isso fechando o setor defensivo e agora focando completamente no ataque, chegando mais pontas e atacantes nos próximos dias. Então deixa aí, é claro, a sua opinião sobre o que você vem achando da chegada desses novos atletas no Vasco da Gama. E agora, falar sobre venda do futebol do Vasco, a SAF, a transformação em um clube empresa. Hoje teve uma matéria do jornal O Globo, onde noticiou sobre esse interesse de uma pessoa aí em comprar o Vasco da Gama. A gente já vai falar sobre isso antes de contextualizar, explicar o que está acontecendo. O Vasco, alguns dias atrás, em nota oficial, comunicou aí aos torcedores vascaínos que está evoluindo nos estudos para a transformação em uma sociedade anônima do futebol, em uma SAF. E devido a essa evolução que aconteceu nesses últimos dias, o Jorge Salgado já está começando a se reunir com alguns líderes dentro do Vasco, alguns líderes aí políticos, membros de grupos políticos, líderes do Conselho Deliberativo, do Conselho de Beneméritos. Essas reuniões estão acontecendo e na última sexta-feira, dia 7 de janeiro, foi dia de duas delas acontecerem. A primeira foi com grandes beneméritos, o primeiro José Carlos Osório e Luiz Manuel Fernandes. Durante a reunião aí o Salgado fez uma explanação sobre a situação atual financeira do Vasco da Gama, o que vem acontecendo dentro do clube relacionado às dívidas, às finanças, e falou sobre os caminhos que estão sendo estudados dentro do Vasco para essa transformação para um clube empresa. Inclusive ele ouviu a sugestão desses dois beneméritos que eu acabei de citar e os dois, segundo essa nota oficial do Vasco, não teriam ido em oposição, né, aos argumentos falados pelo Jorge Salgado. E na parte da tarde dessa reunião, na parte da tarde dessa sexta, houve também outra reunião com o Júlio Brandt e o Nelson Sendas. O Nelson Sendas aí seria o vice-presidente do Júlio Brandt na campanha eleitoral que teve lá no ano de 2017, onde a Sempre Vasco perdeu naquela ocasião para o Alexandre Campelo, que acabou sendo o presidente do Vasco da Gama. Durante a reunião, é claro, o Jorge Salgado apresentou ali os projetos para a transformação em uma sociedade anônima do futebol, mas o Júlio Brandt também apresentou algo para o Jorge Salgado. Apresentou um projeto, um conceito para criar uma pré-SAF. Segundo ele aí, uma visão do Júlio Brandt é que poderia ser um caminho para abrir a possibilidade de um aporte de recursos ao Vasco de uma maneira mais fácil, sem criar em definitivo a sociedade anônima do futebol. E as informações que a gente teve é que o próprio Júlio Brandt já teria esse grupo, seria um grupo de empresários portugueses que iriam colocar algo em torno de 20 milhões de euros dentro do Vasco da Gama. Isso foi falado na reunião da parte da tarde entre o Nelson Sendas, um empresário muito conhecido, o Júlio Brandt e o Jorge Salgado, dando aí essa ideia da criação da pré-SAF. Não tivemos mais informações do que aconteceu de fato nessa reunião. Porém, o que chegou para nós é que o Salgado aí, de fato, gostou da opinião do Brandt, ouviu, né, o que ele tinha para falar, o que ele falou sobre essa criação da pré-SAF, e no final de tudo os dois chegaram à conclusão que a Sempre Vasco, chapa essa que o Júlio Brandt acaba encabeçando,
terá ali participação e ajudará o Salgado na criação, nessa transformação do Vasco em um clube empresa. A Sempre Vasco, no caso, vai participar, né, dessas discussões que irão acontecer nessa nova formatação, aliás, do Vasco da Gama. Então, muitas novidades aconteceram, as movimentações estão de fato esquentando nessa transformação do Vasco em um clube empresa, e hoje na parte da tarde o jornal O Globo soltou essa matéria de que o Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco da Gama, confirmou que já ocorreram sondagens por parte do mercado manifestando o interesse de aderir aí à Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama, e o mesmo disse o seguinte: é natural, uma vez que o Vasco, dos 5 clubes nacionais do Brasil, é o único que sinalizou esse desejo. No caso dos 5 clubes nacionais, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco da Gama. Dos 5, de fato, o Vasco foi o único. Então há um interesse muito grande, vários empresários, investidores querendo colocar grana e comprar o Vasco. E a gente vai estar de olho no que está acontecendo. Muitas movimentações, o negócio está esquentando. A gente vai ter mais novidades aí nos próximos dias. Então, é claro, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo sobre o que você acha. Se concorda com a venda do Vasco, se não concorda. As coisas estão esquentando. O Júlio Brandt falou que teria 20 milhões de euros. Será que teria mesmo? A gente não sabe, mas a gente vai estar de olho e trazendo todas as informações para você, torcedor vascaíno. Esse foi o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.